Numa oportunidade meio que rara, a gente decidiu upar esse vídeo para o canal junto com um outro que explica as mecânicas básicas do sistema que temos pensado até o momento para Cidade de 5 Harmonias. Uma das regras que temos seguido ao criar o Cidade de 5 Harmonias de maneira geral é manter um contato íntimo entre cenário e regras. Acreditamos que os dois até possam existir separadamente, e assim ser um produto final bom, mas pessoalmente a gente prefere muito mais quando os dois lados da moeda se completam. Assim, grande parte do sistema influencia o cenário e vice-versa. Como a gente já falou lá no outro vídeo, a gente vai deixar uma pasta em especial no Google Drive do canal para deixar os arquivos que tratem do que já temos, pelo menos num nível bastante bruto, sobre o nosso projeto. O link, como de costume, estará na descrição tanto desse vídeo quanto daquele outro lá. Bom, de modo geral, a gente não imagina a história do cenário sendo tão importante assim. Ainda assim, por algum motivo, criamos toda a história de mundo apenas para explicar por que algumas pessoas saem por aí soltando fogo ou outros elementos taoístas pelas mãos e pés quando fazem movimentos marciais. Assim, nosso foco não é nos centrar tanto assim no passado e seus trocentos mil fatos históricos. Embora, se você e seu grupo quiserem, a gente não vê muito problema em usar as regras básicas do sistema para jogarem em outras eras que não a presente. Isso é apenas uma proposta. Nossa história começa literalmente com o advento da civilização, no que chamamos de a Primeira Era. O mundo já existia há talvez milhões de anos antes dos humanos surgirem, mas assim que surgiram, eles eram praticamente pouco mais do que meros animais, até os deuses se compadecerem deles e se dedicarem a terem uma civilização. Toda uma burocracia formada por heróis lendários, sábios imortais e deuses iluminados se centrava no imperador de Jade, Yuan Shi. Ele levou os humanos a uma era dourada de progresso, conquista e harmonia, mas, como era de se esperar, a expansão do território de Yuan Shi conflitou com seres sobrenaturais e monstruosos, que até então não viam os seres humanos como mais do que presas. Agora organizados, munidos de armas, táticas de combate e exércitos propriamente ditos, os humanos não eram mais tão indefesos assim. De início, esse conflito foi uma reles inconveniência para um imperador, um atraso no máximo para a expansão de suas conquistas. Isso acabou mudando e muito quando um ser autodenominado Rundun, o Rei das Sombras, passou a comandar as hostes antes alquebradas de monstros sobrenaturais. O que antes nem parecia ser uma preocupação se tornou uma ameaça real a todo o império de Yuan Shi. Após séculos de conflitos entre os dois lados, um épico combate se deu entre os dois monarcas. Yuan Shi e Rundun acabaram se matando, e como resultado do encontro de forças tão colossais, o próprio mundo quase foi destruído. Um verdadeiro cataclisma se sucedeu, desfazendo montanhas, partindo mares, criando novas ilhas e destruindo tantas outras. Vários sábios e deuses imortais se sacrificaram para dar ao mundo uma chance de sobrevivência. Entre eles estava a conselheira celeste Nuwa. Ela concedeu a seus súditos humanos mais fiéis a capacidade de manipularem os 5 elementos que compõem o próprio mundo, e assim poderem defender seus entes próximos e também ajudarem na muito necessária reconstrução de tudo aquilo que a humanidade perdera em sua mais gloriosa era. A Segunda Era, também chamada de a Era dos 5 Reinos Nobres, viu os descendentes desses servos de Nuwa formarem suas próprias nações. O que antes era só um império, com o passar de milênios se tornou 5 reinos bem distintos entre si. Os dons de manipulação elemental eram passados em suas linhagens, e embora todos tenham seguido rumos bem diferentes, todos mantiveram de uma forma ou de outra os descendentes de seus fundadores como uma classe nobre e privilegiada. Esses indivíduos capazes de manipularem os elementos também passaram a serem referidos coletivamente como místicos. Cada membro fundador das 5 nações também tinha preocupações diferentes após terem testemunhado um quase fim do mundo. Isso também influenciou e influencia as 5 diferentes nações até os dias de hoje. Chang'e, a curadeira de 1000 remédios, imensamente preocupada que a queda do império de Yuan Shi pudesse provocar a perda de todo o conhecimento adquirido na Primeira Era, ordenou a seus seguidores que se espalhassem por todo o mundo e conservassem seus conhecimentos dispersos. Até hoje, as tribos da água são formadas por, majoritariamente, intelectuais e especialistas nos mais diversos campos de ciência, cultura, medicina e qualquer outra área do conhecimento que eles mesmos decidem se dedicar a estudar. As tribos da água, que aliás têm um nome meio errôneo, já que algumas dessas mesmas tribos são verdadeiras metrópoles, não possuem um território em especial unido, e sim se espalham literalmente por todo o mundo.
Sanzang, o monge das sandálias de sândalo, extremamente descontente com as disputas de poder mesquinhas dos nobres da antiga corte celeste, se isolou nas florestas e montanhas do leste. Lá, a Confederação dos Povos Livres da Madeira segue como uma coalizão de cidades-estado bastante independentes e diversificadas entre si, e que tendem a serem vistas pelas outras nações como bastante bucólicas e às vezes retrógradas e conservadoras. Decidido a reconstruir a glória de Yuan-Shin num lugar onde pudesse se isolar das influências que julgava inadequadas, Huoyi, o arqueiro caçador de 9 sóis, levou seus seguidores para as distantes ilhas do sul, onde a dinastia das chamas enfrentou vários desafios para sobreviver numa terra selvagem e inóspita, mas que hoje prospera como talvez a mais avançada nação em termos de tecnologia eletrônica e computacional. Se os outros imortais foram movidos por descontentamento ou preocupação, Chen Han, dos Exércitos Sem Fim, ex-comandante maior dos exércitos do Imperador de Jade, decidiu que a reunificação das nascentes 5 nações era uma tarefa que só um homem de seu calibre poderia dar conta. A glória do antigo império seria restaurada, tinha que ser restaurada, à força se necessário. As hordas de metal aterrorizaram os reinos da terra e alguns dos povos livres por séculos, mas dizem que quando Chen Han estava prestes a invadir e começar a conquista sobre as ilhas do sul, ele morreu. Ou talvez tenha simplesmente desistido do mundo e partido para o paraíso. Qualquer que seja o caso, tanto os territórios conquistados quanto a própria Horda foram gradualmente deixando de existir sem sua liderança. Hoje, o território que os nômades do metal chamam de pátria são apenas os feudos que o próprio Chen Han recebeu do Imperador de Jade. Uma região relativamente minúscula se comparada aos reinos da Terra, seus vizinhos mais a leste. Os outros territórios conquistados foram sendo gradualmente devolvidos ou reconquistados pelos seus devidos povos. Hoje, os nômades do metal mais tipicamente atendem ao chamado da estrada, viajando de qualquer forma de transporte conhecida pelo homem. São um povo orgulhoso e altivo, cuja fama de agressividade é em grande parte um exagero. Grande parte. Por fim, os reinos da Terra se consideram os seguidores por direito do próprio Imperador de Jade e Yuan-Shi. São famosos pelo seu apego às tradições e pragmatismo, ao mesmo tempo que seus governantes e nobres são extremamente dedicados à caridade e à fama derivada dela. Seja com seu próprio povo ou regiões estrangeiras que tenham sofrido algum desastre, ou por qualquer motivo estejam em situação de emergência. Essa ajuda, porém, quase sempre costuma ser uma restauração das tradições que o reino considere corretas, e isso já provocou atritos políticos internacionais algumas vezes. Porém, se falamos dos reinos da Terra, a primeira coisa que as pessoas tendiam a pensar é na Academia Real de História, uma universidade altamente exigente e prestigiada, cujos membros tendem a se tornar célebres arqueólogos, que partem em perigosas jornadas para descobrirem e recuperarem artefatos da Primeira Era. Há quem considere que a Era dos 5 Reinos Nobres nunca terminou e que a Era presente ainda faz parte dela, mesmo com o termo nobre significando cada vez menos com o passar dos anos. A Dinastia das Chamas recentemente se tornou uma república democrática e com os adventos tecnológicos que revolucionaram o último século, o poder e prestígio social dos nobres místicos entra em proporcional decadência. O mundo não tem precisado de nobres artistas marciais superpoderosos. Por mais que atritos políticos surjam ocasionalmente, nenhum deles chegou a se tornar um conflito violento de fato. Ainda que fosse o caso, armas de fogo modernas quase substituíram as artes marciais nos campos de batalha. O que antes eram armas sobre-humanas, as artes místicas se tornaram uma peculiaridade, cada vez menos significativa na sociedade atual. Nós não temos um divisor de águas em específico que inaugure essa era atual, mas certamente o mundo não é mais o mesmo que foi governado por intrigas de nobres e reis em suas requintadas e luxuosas cortes. Isso é, assim, grande conflito político entre conglomerados empresariais, governos, bilionários plutarcas e as pessoas mais simples do mundo. E foi temendo o pior que o antigo rei da Dinastia das Chamas decidiu fundar uma cidade como nenhuma outra antes dela. A Cidade de 5 Harmonias, em seu projeto original, visava reunir habitantes de todas as 5 nações em seu território. Todos os que estivessem dispostos a acreditar no futuro em que as 5 nações não mais concorreriam entre si em disputas egoístas e vaidosas de poder, mas sim colaborassem em nome do bem comum, ou simplesmente quisessem recomeçar uma vida nova, eram bem-vindos a esse projeto.
As primeiras décadas foram, sem sombra de dúvidas, difíceis. Foi uma época de crise, mas também de aventura e trabalho duro. E hoje, a geração atual colhe os frutos de prosperidade. 5 Harmonias talvez seja a maior metrópole do mundo, e não só em termos populacionais. Embora cada nação tenha sim um estereótipo geral e uma área em que tendem a se especializar, os personagens dos jogadores não devem se limitar a esses estereótipos. Toda nação tem estudiosos, sábios e médicos, não só as tribos da água. Toda nação tem historiadores e arqueólogos, pretensos aventureiros, não só os reinos da terra, e assim por diante. Também é importante ressaltarmos que, embora as 5 nações tenham inspirações que cremos serem bem óbvias em civilizações e culturas leste-asiáticas reais, elas não as são de verdade. Isso permite, inclusive, a maior liberdade criativa para os jogadores e mestres. Talvez uma tradição, costume ou aspecto cultural seja interessante de ser posto em sua aventura ou na história do seu personagem. Então tentaremos deixar o cenário o mais livre possível para que os jogadores possam preencher essas lacunas. Ou, de modo contrário, se você encontrou algo que seja problemático em alguma cultura e que você não queira que faça parte do seu cenário, bom, sinta-se à vontade para excluí-lo dali. Talvez até detalhemos um ou outro aspecto específico, mas nossa ideia jamais é restringir a liberdade dos jogadores em relação àquilo que as 5 nações podem ser. Nossa ideia principal, pelo menos num primeiro momento, não é falar muito sobre as 5 nações, mas focar na própria cidade de 5 Harmonias e, de certa forma, falar delas também. Virtualmente, tudo que pode ser encontrado em todas as nações pode ser encontrado aqui também. Maravilhas, perigos, conflitos e segredos podem estar escondidos ou simplesmente estarem esperando na esquina certa. Esperamos pela sua opinião não só sobre o que temos falado aqui, mas também deixado lá no Drive para sua apreciação. Sinta-se à vontade para falar conosco por aqui nos comentários ou pelas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição do vídeo também. Esperamos vocês em breve nessa fantástica cidade de 5 Harmonias. E que vocês também tenham ótimas rolagens por lá.